Maravilha, então. Bora lá, né? Agradeço a presença aí, Juan. Valeu por estar junto. Vamos falar sobre gravação em arquivo, né? A gente está no terceiro semestre, o terceiro semestre ainda não vê banco de dados. O banco de dados é no próximo semestre, então É nesse semestre MySQL? O quê? é Eu banco de já... dados SQL. No Ah, próximo semestre a gente tem banco de dados com MySQL. Eu acho que é MySQL ou SQL Server, um dos ah, dois. Mas SQL padrãozão já resolve bem. A base é muito parecida, né? Então ah. Tá ajuda pensando legal. em ver depois, né? Tipo, depois Olha, do é uma boa, MySQL. viu? Dá para fazer bastante coisa com um banco de dados, porque a grande sacada é a gente armazenar as coisas, né? Quando a gente armazena, a gente consegue fazer qualquer coisa, qualquer sistema. E aí a gente tem tempo para consultar, para verificar tudo, né? É bem da hora o resultado, né, que se tem com isso daí. Então, eu acho que seria interessante a gente começar a montar o nosso banco de dados. Eu acho que esse é o passo que eu julgo mais importante. Então, para montar o banco de dados, eu acho que seria legal a gente começar com a seguinte ideia. Primeiro, a gente entender como que a gente vai gravar arquivos. Existe a possibilidade de você pode escrever em qualquer arquivo, né? Você pode escrever em qualquer tipo de arquivo. Os arquivos de texto plano puro, os famosos TXT da vida, eles gravam texto sem nenhuma formatação, então não existe formatação nos TXTs da vida. E o legal disso daí é que, não havendo formatação, o que nós temos? Nós temos um texto plano puro armazenado. Isso daí é TXT, é .java, .c, .cpp, são os arquivos que a gente está acostumado a mexer. Só que o .txt, texto plano puro, se a gente formatar o arquivo, a gente consegue estabelecer uma regra que permite que a gente recupere as informações de forma ordenada. Existe um padrão chamado CSV, Comma Separated Values, que são os valores separados por comas, por vírgulas, né? Ou ponto e vírgula, vírgula ou ponto e vírgula. E aí a gente pode fazer algo semelhante a isso daí. Por que que é legal? Quando a gente monta um arquivo separado por vírgula, né? Vamos imaginar aqui, normalmente na primeira linha, os arquivos separados por vírgula, os CSVs, eles vêm com título. Não é obrigatório, pode ser que não venham. Mas, por exemplo, se a gente fosse imaginar que viria com título, eu poderia ter aqui um data. Aí pode ser vírgula, ponto e vírgula, aí depois produto, ponto e vírgula, é, cliente, ponto e vírgula, sei lá, valor do serviço, um valor. Um valor, ponto e vírgula e uma descrição. E aí, na partir da segunda linha, a gente começa a ter os nossos valores separados por vírgula. Por exemplo, a gente poderia ter a nossa data no formato hoje é 28/11/2022, ponto e vírgula, o produto é, sei lá, notebook, Dell, cliente, José Everson, aí depois o valor. O notebook, vamos supor que isso aqui seja a ordem de serviço, né, para a gente poder arrumar. Então, estou falando que vai ficar em R$ 150, ou melhor, né, se a gente gravar nesse formato, não, tem que ser com ponto, R$ 150. E a descrição é formatação completa, algo desse tipo. Então a gente acaba criando os nossos campos que a gente quer e depois a gente coloca os valores. Existem alguns arquivos é, separados por vírgula ou ponto e vírgula no formato CSV
que a gente pode não ter essa linha, então a gente pode não ter essa linha daqui, então ela ficaria sem, e a gente só teria os valores separados. O legal dessa separação é que, por exemplo, se a gente fosse imaginar alguém aqui em 1º de 12 de 2022 que trouxe PC, sei lá, PC genérico, montado, né, um PC montado, do Albertino, a gente fala que ficou em R$ 80 para fazer troca do HD, por exemplo. Você vê que o tamanho não é igual, né? Essa separação aqui, onde o tamanho não é igual, é bem interessante. Por quê? Porque se a gente tivesse de tamanho fixo, que também é uma possibilidade, né? A gente ter tudo tabulado de tamanho fixo, ficaria fácil, mas aqui independe, eu posso colocar um nome maior, um nome menor, a gente não tem limitação de caracteres. O que faz a limitação é a marcação. E nesse caso, selecionei aqui, eu montei com um ponto e vírgula. Então, essa é a ideia que eu quero fazer com vocês hoje. Fazer essa montagem de um arquivo que consiga armazenar informações nesse formato e a gente consiga recuperar essa informação. Por que disso daí, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado com classes realmente muito grandes, né? Classes grandes não, na verdade com problemas grandes que envolvem muitas classes. Quando a gente começa a salvar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas coisas, a gente tem um problema considerável, né? Que quando a gente começa a armazenar muitas coisas, querer armazenar muitas coisas, para fazer um simples teste, né? Eu quero verificar como que está a saída de um relatório. Eu tenho que inserir muitos dados. E isso demanda muito tempo e acaba gerando um tempo desnecessário para inserir as coisas. E isso daí não é legal. Nessa, é muito interessante você pensar da seguinte forma: se eu puder já carregar de forma automatizada os nossos arquivos, sei lá, que esteja salvo num arquivo texto, eu leio do arquivo texto e carrego para dentro de um array, de um vetor, passo essa carga do meu sistema, eu consigo ganhar tempo. Então, se eu já tiver os dados salvos, eles estiverem ok, quando eu inicio o sistema, ele já carrega, e aí, a partir do momento que ocorre a carga, eu já posso começar a utilização. Isso daí é uma coisa bem interessante que a gente tem para poder agilizar os nossos testes e a gente poder agora se preocupar mais com consultas, com relatórios, com pesquisas dentro da nossa base, do que realmente ter que ficar inserindo milhares de vezes as informações para fazer um teste. Porque isso daí acaba também deixando a gente cansado, né? Porque toda hora ter que entrar com um monte de informações fica bem zoado. Então, essa saída daqui de gravar em um arquivo e poder recuperar dele é que eu acho que é fabuloso para a gente poder brincar. Então, eu vou salvar esse negócio daqui. A gente vai salvar esse cara como dados.txt. Vamos salvar dentro da nossa pastinha. Joia. Orientação objeto. Dentro dessa pasta eu vou criar aqui o dados.txt. Só para salvar ali dentro. Salvei lá os dados.txt, tá lá o nosso pseudo banco de dados. E aí, como que a gente vai começar a brincadeira, né? O que é interessante e importante agora é a gente entender que a gente vai precisar modelar isso daqui. Então, eu copiei a linha que eu tinha colocado os comentários, só para a gente ficar aqui com o resultado, com o objetivo do que a gente quer, né?
A gente quer salvar uma data, um produto, o cliente que está deixando o produto, o valor que vai ser cobrado pela manutenção desse produto e uma descrição dizendo o que tem que ser feito aqui. Essa é a ideia. Para isso, a gente pode montar uma classe que representa uma ordem de serviço, por exemplo, né, uma OS. E aí eu vou abrir um chamado, vou registrar essas informações e o cara que vai dar manutenção, ele sabe o que tem que ser feito. Então, por exemplo, poderia ser algo desse tipo. Para tanto, vou salvar esse arquivo daqui. Vamos lá, vou chamar ele de equipamento. Eu tenho que melhorar meu esquema de organização, está muito longo. Ficando até dizer chega para chegar onde eu quero, pô. Fonte, ó. Equipamento. Criar uma classe equipamento. E aí a gente vai montar a nossa classe equipamento. Vou colocar aqui um construtor. Depois a gente pensa como que vai ser esse construtor melhor aqui, só para a gente saber o que, que a gente pode fazer, né? Então, bora criar aqui nossa classe que representa um equipamento que a gente vai dar manutenção. Por enquanto, eu vou trabalhar a data em formato string mesmo. Então, tudo aqui vai ser string, com exceção do valor. O valor eu vou colocar ele em formato double, e aí a gente já vai ter um algo mais plausível, né? Opa. Show de bola, a gente já tem os 5 campos que a gente vai montar, então a gente pode fazer toda a parte dos sets e gets da vida, então aqui não muda nada, até agora mesmo processo, né? Então a gente está fazendo a mesma coisa. Vou criar lá os métodos set, então vou fazer mais rapidinho. Public void set data, passando uma public void set produto, passando mais string produto. Não sei nem se é o nome produto, né? Aqui não é produto. A gente está fazendo uma OS de manutenção. Isso aqui se chama equipamento. Esse cara é equipamento. Faz mais sentido. E, sei lá, quer arrumar a impressora. É um equipamento. Cliente. Aí a gente vai também setar o cliente. Diz aí só o nome do cliente para a gente aqui por enquanto. Só para facilitar. Depois do cliente temos a descrição e o valor.
E por último, o último set que a gente vai fazer, public void set valor, é um double valor. Show de bola, fizemos todos os sets. Fazer os gets agora. Vou pensar melhor nesse get. Bom, uma ação boa seria pensar assim: preciso criar os gets? Não há necessidade de criar os gets. É bom criar? Às vezes não. Se você não vai usar, eu acho que não tem muito motivo do porquê criar. Na prática mesmo, eu recomendaria ser criado o método get de cada um dos atributos quando você precisasse utilizar. Quando não precisa utilizar, eu acho que não precisaria criar. Didaticamente falando, eu vou criar todos para deixar aqui bonitinho para a gente. String get data. Return data. Public string get, e aí depois a data é o equipamento. Return equipamento. Public string get cliente. Return cliente. Public string get descrição e valor. Get descrição. Public double get valor do serviço lá que está sendo realizado. Beleza, a gente montou aqui a nossa classe, só compilar para ver se eu não escrevi nada errado. Escrevi errado alguma coisa, aqui, beleza, string, compila, beleza, sem nada escrito errado, eu acho. A gente fez, então, a possibilidade aqui de inserir os dados de uma ordem de serviço, né? Uma data, o equipamento, quem é o cliente, a descrição do que é para ser feito no equipamento dele e o valor que está sendo cobrado pelo serviço. Podemos pensar em várias formas de criação que eu acho que seria legal, a forma com que eu crio o meu... acho que o meu construtor faz muita diferença. Se eu criar um construtor vazio, eu vou ter que usar todos os sets, né? Então, se eu quiser passar os valores, vou ter que usar um set e tudo de set, né? Mas eu poderia pensar em criar, na verdade, não um set para cada um. Eu poderia fazer tudo no construtor, né? A gente poderia passar um valor padrão. Acho que a gente já poderia, por exemplo, no nosso construtor padrão, a gente colocar data igual, e aí eu coloco um formatinho de data em branco, né? Por exemplo, espaço, espaço, barra, espaço, espaço, barra, 1, 2, 3, 4 espaços. Tem uma data em branco ali. A gente só colocou as barrinhas para aparecer, mas ele não vai dar valor nenhum. Ou se quiser colocar uma data padrão, né? Sei lá, 1º de janeiro de 2000. Alguma coisa do tipo, né? Já poderíamos colocar para não ter problemas do preenchimento, deixar isso daqui efetivamente montado. Equipamento.
cliente. E aí é legal, já dá valor, né? Porque senão, como é string, ficaria tudo nulo. Cliente, descrição. E o valor. Beleza. Isso daqui já resolveria bastante para a gente. Só que eu acho que seria legal a gente ter um outro construtor que faria a passagem desses valores para a gente acertar tudo de uma vez, né? Então ficaria bacana se eu tivesse aqui um string data, string equipamento, string cliente, string. Aí eu acho que eu inverti, eu coloquei lá no formato do arquivo double valor e depois string descrição. Eu coloquei todos os atributos lá bonitinhos. Aí this ponto. Aí a gente vai colocar cada um deles. Beleza, a gente já tem um construtor padrão e um construtor que passa tudo. Show. Se quiser testar a classe, ela vai funcionar, já está ok. Mas olha só que bonitinho que a gente já pode fazer. A partir desse momento, a gente poderia pensar em montar a estrutura de gravação aqui, de gravação do arquivo aqui. A gente pode deixar o arquivo com o nome padrão já setado dentro, ou a gente pode criar uma variável para isso daí. Eu vou criar uma variável para o nome do arquivo. Então, vou deixar separado aqui. Ela vai ser privada. É uma string que contém o nome do arquivo. E eu vou também armazenar o separador. E o separador é justamente esse caractere daqui, que no caso a gente está usando o separador como ponto e vírgula. Mas nada impediria, por exemplo, da gente usar vírgula, tab, não importa, né? Qualquer caractere que a gente quisesse utilizar para fazer a separação dos nossos campos dentro do arquivo texto. Então eu vou deixar aqui só para a gente poder armazenar essas informações. Qual que é o nome do arquivo e qual que é o separador. Por enquanto a gente vai estar utilizando aqui dados.txt como nome do arquivo. Então, nome do arquivo, dados.txt. Nome do separador, o separador, né, o caractere de separação, separador, vai ser o ponto e vírgula. Estamos colocando ele como caractere que vai fazer a delimitação dos nossos campos. Show. Repetir o processo aqui embaixo. Só porque eu usei, eu vou usar também para ficar alinhado, porque eu tenho toque. Não haveria necessidade, porque a gente não está passando o nome do arquivo. Então, está tudo beleza. Feito isso daqui, legal. A gente só incrementou mais dois campos, né? Não vai fazer diferença para a gente. E aí agora a gente pode começar a brincar com isso daqui. O que, que a gente precisa fazer para poder armazenar isso daqui? Ou usar isso daqui de alguma forma? Bem, a gente poderia fazer um, um outro arquivo que consumiria isso daqui de alguma maneira, né? Então, eu acho que ficaria legal a gente montar e fazer esse cara ser consumido. E aí a gente poderia depois voltar e só trabalhar na parte de gravação do arquivo e leitura dele. Então, vamos criar uma outra classe para a gente, que vai representar a nossa ordem de serviço.
que vai fazer, né, uma abstração aí para a nossa ordem de serviço. Salvei tudo no mesmo lugar. Fonte OO. Legal, vamos fazer lá o import, Java, útil, scanner. Nossa OS, scanner, leia igual a new scanner system in. A grande maioria dos campos é em string e a gente tem um valor, então a gente precisa de 2. Perfeito. A gente precisa... vamos criar um array, né? Vamos criar um array. Vou colocar aqui, por enquanto, 3, para não ficar muito grande para a gente. Equipamento, equipamentos. Array igual new equipamento. E aqui a gente vai dizer que ele é de tamanho. Para ter uma quantidade lá, para a gente poder brincar de inserir. Então a gente vai falar assim, quero cadastrar 3, né? Estou deixando fixo por enquanto 3, só para a gente conseguir concluir na aula de hoje isso daqui. Sem fazer com muitos detalhamentos por enquanto, né? Fazer um laço para poder iterar o número de vezes que a gente vai querer inserir isso daqui. Int i começando em 0 e menor que tamanho e mais, ou equipamentos.length, que vai dar na mesma, né? E não vai mudar o processo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar na primeira posição do array, então, nosso array de equipamentos, na sua primeira posição, a gente vai ter que instanciar um novo equipamento. Só que, quando eu faço isso daqui, eu tenho que usar um set e um get para cada um, né? Eu poderia criar as minhas variáveis e armazenar e depois só passo tudo de uma vez. E aí eu instancio aqui no final. Se tudo tiver certo, ele já grava no arquivo. Vou fazer então dessa forma, dele adicionar no final, e aqui eu vou passar as minhas variáveis, ao invés de fazer e chamar os métodos, né? Só para variar um pouco, né? A gente tem então as nossas variáveis, que são string, data, depois a gente gravou o equipamento, depois do equipamento foi o cliente, descrição, double valor, 5 campos, exato. System.out.print, a gente vai fazer uma impressão. Um cadastro de OS da vida. Data. E aí a gente vai falar que a nossa data recebe o nosso leia str.nextLine. Beleza. Agora é só repetir o processo algumas vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ler a data, vai ler o equipamento,
Depois vai ler o cliente. Depois vai ler o valor. E por último, a descrição. Depois a gente vai passar todo mundo. Então a gente vai criar um equipamento novo, onde a gente vai passar a data, o equipamento, o cliente, depois o cliente, data, cliente, valor e descrição. Tá lá os valores que a gente está passando, bonitinho, passando todo mundo. Feito isso daí, a gente gravou esse cara daí, bonitinho, está armazenado lá dentro do nosso array. Só para a gente ter certeza que isso aqui está ok, né? Vamos fazer depois uma listagem. A gente vai inserir, eu quero listar agora, né? Então, só para listar isso daqui, eu vou montar aqui um novo laço que vai listar isso daqui. A lista das OS cadastradas. Mesma coisa, só mandar imprimir agora. E, obviamente, eu vou voltar lá no meu equipamento e vou montar um toString para facilitar a minha vida. Porque dessa forma eu vou ter uma impressão mais simplificada para mim, que eu vou entender como que está acontecendo, né? Então, eu acho que seria legal ter um toString para eu não precisar fazer essa montagem aqui. Vou ter que fazer em algum momento, mas pelo menos vai ficar em apenas um local e eu vou poder reaproveitar, né? Um arroba override para a gente sobrescrever o método toString. Ele é público, devolve uma string, o nome toString. E aí a gente vai fazer a nossa montagem aqui. Então a nossa OS, ela vai ser retornada da seguinte forma. A gente vai mostrar aqui data, dois pontos, e eu vou colocar a data aqui. Vírgula. Vírgula, data, equipamento. Mais equipamento. Mais. Depois o cliente. Depois a gente tem o valor. Aí o valor é, sei lá, vou colocar um R, cifrão, e o valor aqui. E por último, a descrição do que tem que ser feito, né? Beleza, a gente já tem lá uma forma de imprimir uma única linha esse cara. Então, atualizando, essa classe está atualizada. Por que que eu fiz isso? Para ficar fácil, para montar esse negócio, né? É óbvio que é por conta disso. System.out.print ln, a gente vai imprimir uma OS por linha, né? E a gente vai iterar o nosso array de equipamentos. Beleza. E aí a gente vai imprimir todas, só para a gente ver, né? Então esse cara daqui faz a impressão de tudo. Até aqui, a gente consegue ver bonitinho. Data, então vou colocar lá
21/10/2022. Equipamento, notebook, HP, cliente Antônio, valor 120, descrição, formatação. E aí ele vai pedir mais uma data, aí a gente vai colocar lá uma outra data, 12/11/2022, equipamento, impressora, cliente Maria, valor R$ 230, descrição, troca do cilindro, troca do cilindro. Mais uma data, a gente vai ter agora, por exemplo, 01/01/2023. Primeiro dia do ano, feriado, estamos colocando lá um equipamento. Sei lá, vamos colocar aqui monitor, cliente Joseverson, valor 300, descrição, e aí ele cadastrou lá os nossos produtos. Beleza. O problema é que fazer isso é chato. E se toda vez eu tiver que fazer isso daí para a gente poder verificar, é extremamente cansativo, extremamente chato. Porque chega um momento que vai cansando, principalmente, agora faz isso, faz aquilo, faz mais isso, faz mais aquilo, né? E aí, cada vez a gente tem que inserir todos os dados, e às vezes a gente precisa inserir muitos dados para poder chegar em um ponto de início, né? Começa a ficar estranho. Então, vamos agora implementar. Eu vou implementar na classe só para a gente poder reaproveitar os métodos aqui dentro dela mesma. Para a gente poder começar a trabalhar com arquivo, perdão, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter que importar algumas coisas. Existe um conjunto de bibliotecas, né, que ficam dentro do import java.io. E aí ele tem algumas coisas que a gente vai utilizar. Dentro do Java.io, a gente tem ferramentas de leitura e ferramentas de escrita, né? E ainda a gente pode trazer as exceções de escrita em arquivo. Se você quiser trazer uma por uma, pode, senão eu vou colocar aqui genérico, trazendo todas por enquanto. Depois, talvez, a gente filtre para trazer somente as que são interessantes. A gente tem dois processos importantes. A gente vai ler o nosso arquivo e ele vai criar um fluxo contínuo de dados. Então, quando a gente pede para ler um arquivo, ele vai ler o primeiro caractere do arquivo, e aí beleza. Depois ele pega o segundo, terceiro, quarto, ele vai indo. Ele faz a leitura caractere a caractere. Isso daí é um problema para a gente. Por que que é um problema? Porque o nosso arquivo, ele não caractere a caractere que nós separamos linha a linha. Então, nós precisamos fazer uma leitura completa de uma linha, armazenar isso aí de alguma forma e depois tratar essa linha que a gente vai ler. Então, para que fique melhor, a gente vai trabalhar com uma técnica de bufferização. A técnica de bufferização ajuda isso nesse processo. Como a gente tem um fluxo contínuo de leitura, né? Ele vai lendo bit após bit, né? Caractere após caractere do nosso arquivo, ele vai fazendo a leitura, a gente vai armazenando isso sequencialmente num buffer e depois a gente lê o buffer. E o buffer consegue ter a separação de tudo bonitinho. Então, a gente vai fazer esse tipo de tratamento. Vou criar aqui no final, para a gente poder ter separado, uma função que nos retorne isso daí, né? Um método que nos retorne isso. Public, estou pensando, né? Primeira coisa, né?
Acho que seria legal. Acho que eu vou colocar aqui. Eu sei que estou fazendo o tratamento de exceção. Para lidar com o arquivo, tem que fazer tratamento de exceção, né? Já vou explicar melhor. Eu vou colocar para retornar Boolean, porque o Boolean, para mim, vai dizer se ocorreu a ação corretamente ou não, se deu tudo certo ou não. Então, pensando aqui, eu vou fazer gravar no arquivo. Por padrão, vou colocar só para não quebrar nosso sistema por enquanto, o return false. Ele não consegue gravar no arquivo por enquanto. Realmente não está gravando no arquivo, então tá tudo certo. Quando a gente fala em acesso a recursos armazenados no disco, não importa se local ou na própria máquina ou em outro local da rede, em um outro computador na rede, a gente tem um problema de ter possibilidade de não conseguir acessar esse arquivo, seja porque o disco falhou, então um problema físico, seja porque o equipamento está desligado, a rede falhou, o nome do arquivo não é o nome correto dele, então tem N possibilidades. Já que temos um monte de possibilidades de problemas, a gente tem que pensar que, sim, pode dar problema. Se pode dar problema, a gente vai proteger isso daí por um bloco try catch para a gente não ter essa dor de cabeça. Vou colocar então aqui, tente fazer isso daqui. Se ocorrer uma exceção, então, se ocorrer uma exceção, faça isso daqui. Então, se ocorrer uma exceção, vai fazer isso daqui, senão a gente vai fazer um return true. Se deu certo, ele vai retornar true. Então, se ele conseguir chegar nesse return true aqui, que a gente vai colocar os comandos antes, né? Então, os nossos comandos vão estar aqui. Os nossos comandos foram executados, deu tudo ok, retorna true. Se acontecer uma exceção, ele vai retornar false. Que exceção que acontece? A gente poderia tratar a exception. EX. Nossa, deu um branco como se escreve exception, né? Tá, exception. Nossa exceção. Só que nós estamos tratando qualquer erro que aconteça aqui. O gravar no arquivo, se a gente quiser, a gente pode pensar e focar somente em erros de gravação, em erros de I/O. Então, tem uma exception que é o I/O exception. Opa. I/O exception. Então, o I/O exception são as exceções que lidam só com problemas de dificuldade de gravação, ou de escrita, ou de leitura, ou de permissão de acesso a arquivos. Então, o I/O exception é legal que a gente consegue ter esse problema muito bonitinho ali, tratado, legal. E ele vai retornar falso para a gente caso aconteça alguma coisa. E aí a gente pode verificar isso daí, se conseguiu gravar ou não. Eu nem vou mandar imprimir a nossa exceção aqui, nada, né? Eu vou puxar direto. Eu só quero saber o que vai acontecer. Vamos começar a montar a estrutura para a gente poder ler. Para a gente poder ler, para a gente poder gravar, né? Para a gente poder gravar no arquivo, a gente vai começar a escrever em um arquivo. Então, para escrever em um arquivo, é um file writer. File writer. Esse file writer, vou chamar ele de FW, de file writer, é igual ao new file writer. E no construtor do file writer, a gente passa duas informações. A primeira é o nome do arquivo com o caminho completo aonde a gente vai querer gravar. Então, nós salvamos uma variável chamada arquivo, que contém o nome do nosso arquivo lá no início. E depois a gente tem um parâmetro booleano.
Esse parâmetro booleano é para indicar que sim, a gente está permitindo gravar no arquivo. Então, o nosso arquivo está sendo escrito e eu estou dando permissão de escrita para ele. Então, estou dizendo sim, pode gravar. Como eu falei para vocês, a gente vai lidar com um recurso, e esse recurso daqui, ele tem uma necessidade. Assim como quando eu abro o arquivo para escrever, eu tenho que finalizar fechando ele. Então, eu tenho que, em algum momento, finalizar esse processo. Então, um fw.close. Esse cara daqui, eu abri, vou ter que fechar. Eu vou colocar para dentro a próxima coisa, só para você entender que existe um encadeamento de processos, né? Não há necessidade, é só para um entendimento didático que tem-se um encadeamento de processos. Eu disse que a gente vai escrever no arquivo, mas eu não consigo escrever no arquivo direto. Eu tenho que bufferizar a minha informação, pegar do meu buffer e jogar no meu arquivo. Então, assim como eu tenho um file writer, eu tenho um buffered, um R com dois, um E, buffered writer. Buffered writer. Eu vou chamar de BW igual new buffered writer. E esse cara daqui vai receber o meu file writer como parâmetro. E ele também é um recurso. Se ele é um recurso, eu preciso fechar esse buffered writer. Ponto close. Fechei o recurso. Agora eu vou trabalhar dentro dessa estrutura. Por que eu coloquei identado aqui? Não há necessidade de indentação. Estou colocando identado para a gente ver que eu abro, eu vou ter que fechar. Eu abro, eu vou ter que fechar. E nessa ordem. Se eu abrir por último o buffer, eu tenho que fechar ele primeiro. Se eu abrir um file writer primeiro, a última coisa que eu terei que fazer é fechá-lo. Então, o primeiro que eu abro é o último a ser fechado. O último que eu abro é o primeiro a ser fechado. Ele tem essa estruturação. A partir desse momento, a gente tem o nosso buffer. E aí a gente pode começar a escrever os nossos dados. Beleza, a gente vai chamar lá então nosso buffer writer ponto. Ele tem uma função para escrita, que é o write. E a gente vai dizer o que a gente quer escrever aqui dentro. Eu quero escrever a data, e aí depois da data eu quero colocar o meu separador. Então, buffer writer. A gente criou lá o nosso separador. E eu vou começar a fazer isso daqui para cada um dos campos. Então, para cada um dos campos, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, a gente não vai precisar desse último separador, o último não tem. Data e equipamento. Depois do equipamento, data, equipamento, cliente. Depois do cliente, o valor. E depois a descrição. Show de bola. A gente conseguiu, então, fazer o processo todo de ler, de gravar, né? Write, gravar, escrever no arquivo. Se der certo, vai ser isso daqui que vai acontecer. Ou seja, a gente acabou de criar a possibilidade de BW write. Eu não posso gravar um double, né? Eu tenho que converter o double para string. Fazer da forma gambiarrica, né? Convertir. Só que o que acontece? Quando a gente faz esse processo, a gente escreveu no arquivo, ele ainda continua na mesma linha, né? Então, a gente está escrevendo, ele está na mesma linha. Ele não foi para a próxima. Para ele ir para a próxima linha, a gente tem que dizer para ele que ele vai para a próxima linha, para a gente não gravar as outras informações uma na frente da outra. Então, tem um comando que é o new line. Ele vai gravar uma nova linha. Traduzindo, ele vai gravar um enter no final do nosso arquivo. Gravou um enter, ele foi para a próxima linha. O new line é literalmente uma nova linha. Está dando um enter lá.
E aí, com isso, a gente pulou de linha. Feito essa brincadeira aqui, compilou com sucesso, a gente pode tentar agora gravar no arquivo. Vamos lá no nosso trabalho, né, no nosso projetinho. Vamos fazer o seguinte: depois que ele fizer este processo daqui, que ele já vai ter escrito lá no nosso array, eu vou falar o seguinte: equipamento na posição de i, equipamentos na posição de i, ponto, gravar no arquivo. Estou mandando ele gravar, efetivar isso aqui no arquivo. Então, ele adiciona esse cara daqui, né? Ele está adicionando um novo equipamento no nosso array. Esse objeto já está criado. Eu posso chamar o método gravar no arquivo. Vou mudar agora o nosso tamanho, só para não ter que digitar 3 vezes, né? Vou fazer aqui 1. Compilou, rodou. Antes disso, olha lá os nossos dados, né? Olhem os nossos dados. A gente tem um notebook, um PC. Eu vou gravar aqui uma informação. Cadê a minha? Tá aqui. A minha telinha está aqui. Vou gravar. Então vamos começar a escrever esse cara aqui. Vou colocar uma data. Então, por exemplo, 22/10/2022. Equipamento, impressora Canon. Cliente vai ser o Dionésio. O valor, R$ 230. Descrição: troca da cabeça de impressão. Ele listou um. Só que, o que acontece? Olha só. Ele está falando, ó, dados.txt, que está gravado no disco, tem uma versão mais recente. Que deseja recarregar isso aqui? Sim, recarreguei. Impressora Canon do Dionésio 230, troca da cabeça de impressão. A gente consegue gravar no arquivo. O que está ruim, na minha opinião, é que agora a gente tem um problema, né? O nosso problema... O documento foi carregado, ok. O nosso problema é que a gente só viu impresso, né, a última informação. Então, eu preciso fazer de alguma forma para carregar todas as informações que estão aqui. Isso tem 2 pontos, né, que são complicados para mim. Os 2 pontos que são complicados é que para fazer isso daqui eu vou ter que ler de um arquivo. Não é o complicado. O complicado é depois carregar isso daqui no array. E depois a gente vai discutir o porquê que eu, Cristóvão, acho complicado. Pode ser que vocês não achem complicado fazer isso. Pode falar, ah, professor, você está chorando de barriga cheia, né? O negócio é mais tranquilo. O que acontece? O problema é que eu estou carregando essas informações e essas informações, elas são de um arquivo. Só que eu estou criando o tamanho do meu array no início com um tamanho. E eu não sei, olha só, eu não sei quantos registros tem no meu arquivo. Eu só vou saber depois que eu ler. Esse é o problema. Então vamos começar a montar a estrutura para a gente ver se dá para fazer de uma forma melhor, né? Public boolean ler do arquivo. Por enquanto estamos lendo, então está lá. Novamente, o processo de acessar um arquivo pode gerar exceção, por isso a gente tem que ter o bloco de tratamento try catch. Não adianta que temos que tratar try, tentar fazer, se der uma exceção,
Aí, beleza, eu vou dar um return false. Então, estou tentando fazer, se acontecer alguma coisa, eu vou dar um return false. A exceção que eu vou tratar vai ser o IO exception. Nossa, aquela hora eu tinha dado uma travada boba por causa do nome do exception, agora já está tranquilo. Vamos lá começar, né? Então, se eu utilizei um file writer, eu devo ter alguma coisa, um file reader, né? Um escritor, eu tenho um ledor, né? Então, eu tenho um file reader, reader, tá certo. Então, o meu file reader agora igual a um novo file reader. E esse cara daqui, eu tenho que informar para ele quem que eu vou ler. Lembra do nosso arquivo, que a gente já salvou o nome dele? Novamente, estamos lidando com o recurso. Abri o recurso, fechei o recurso. FileReader.close. Fechei o meu recurso. Vou fazer o mesmo esquema. Não precisa, normalmente alinhado um debaixo do outro. Vou colocar identado para a gente perceber a ordem das coisas, só por conta disso. Já que eu vou ler, ele vai fazer a leitura sequencial. Preciso bufferizar isso daí. Então, vou usar um buffered reader. Se eu tenho um buffered writer, eu tenho um buffer reader. Vou chamar aqui de br igual a new buffered reader. E eu vou passar como parâmetro o meu file reader, o arquivo que eu estou lendo. Novamente, isso é um recurso. Se é um recurso, eu vou ter que fechá-lo. br.close. Fechei esse cara daqui. Agora a gente vai fazer a leitura. Essa leitura daqui, ela vai tratar, eu vou tratar ela da seguinte forma. Ele é um fluxo contínuo, ele vai lendo. E enquanto tiver dados no meu buffer, eu vou ter que ler. Então, vou utilizar um while para poder fazer isso daqui. Enquanto tiver informações, eu vou lendo os dados. Como que eu vou ler? O meu buffer reader, ponto, deixa eu ver se como que ele está pronto. Acho que é ready. Se ele está pronto. Se ele estiver pronto, né? Se o meu buffer ele armazenou e estiver pronto, eu consigo ler. Então, beleza, vamos continuar a brincadeira. Eu acho que é ready. Deixa eu ver aqui se compila. Tem um erro. Vamos achar o erro aqui. Buffer de... O que eu escrevi errado. Normalmente eu erro, né? Buffered. Se tiver um E, a gente consegue ver que fica melhor ainda, né? Aí, abriu, fechou. Esse cara aqui... Ah, é óbvio, né? Turn true. Quer dizer que ele conseguiu aqui. Compilou. Tá tudo certo agora. Retorna true, que é booleano. Retorna false, se tiver uma exceção. Vamos fazer ele ler. Só que esse cara aqui, ele vai ler uma linha toda. A nossa linha é nesse formato aqui. Ele vai ler isso tudo. Então, ele vai ter como resultado isso daqui. Vou criar aqui string linha. Isso daqui vai ser meu buffer reader ponto readline. Readline. Assim como a gente tem o new line, a gente tem readline. A gente lê uma linha. Esse cara vai trazer essa informação aqui, nesse formato. Essa informação separada por ponto e vírgula. Aí lembra que lá em LP a gente tinha na lista de string para a gente dividir as coisas em um caractere? Agora a gente vai usar isso. Obviamente,
a gente vai ser mais esperto, a gente não vai fazer a leitura na mão, não vamos criar um laço para varrer a linha, a gente vai dividir isso aqui de uma forma mais inteligente. Como? String, campus, em formato string, vai ser igual a linha, ponto, split. Vamos usar o split da string para dividir, e aqui eu poderia colocar direto, mas eu já tenho essa informação, né? Então, eu vou falar que vai ser no meu separador. Vou dividir no meu separador. Então, eu vou dividir a minha leitura no meu separador. E ele vai criar para a gente exatamente a quantidade de campos que a gente precisa ter. Quantos campos que a gente precisa ter? Exatamente a quantidade que a gente tem aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver mais que 5 ou menos que 5, tem algum problema. Então, já vou mandar bala aqui nisso daí. Já vou trabalhar essa ideia, né? Vou fazer aqui, if campus, ponto, seu comprimento, por igual a 5. A gente tem 5. Ele fala, se não, para evitar qualquer problema, eu não faço nada. Eu vou pular isso daqui só para não ter dor de cabeça. Agora que eu sei que tamanho 5, ok, era o que eu queria. Se não tiver, ele vai pular essa leitura. Se uma linha tiver zoado ou alguma coisa, eu pulo a leitura dela. Eu não carrego ela. Só para evitar, não vou mandar mensagem de erro, não vou gerar exceção por enquanto, nem nada. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer a iteração, né? Eu vou iterar esse cara daqui, e para cada um dos campos, eu vou gerar um objeto novo. E aí eu vou pegar esse cara e vou utilizar. Então eu poderia iterar um por um. Ou pensando melhor, né? E se, ao invés de devolver booleano, eu devolver um equipamento array? É legal, né? Equipamento array. Num primeiro passo, eu acho que vai ser isso daí, para facilitar a nossa vida. Vou fazer assim. Então, esse return true, return false, return true, return false, não vai rolar por enquanto. O que eu vou fazer aqui é return null. Ele vai devolver um array, uma referência nula. Aqui eu vou retornar o nosso array que eu vou criar aqui em cima. Então, equipamento array igual new equipamento. Vou colocar aqui, sei lá, 100. Então a gente vai ter, não precisa assim, vamos colocar 10 por enquanto, 10. Ele vai devolver o nosso array de equipamentos. Então aqui um return equipamentos. Eu acho que eu estou ficando velho, eu não quero ser desse jeito, equipamentos. Devolver equipamentos, fica melhor, né? Larga a mão de ser preguiçoso. Fica feio ser preguiçoso desse jeito, né? Aí a gente pode fazer exatamente isso. Vou ter aqui minha variável para iterar. Quantidade começando em 0. Beleza, ele vai iterar isso daqui. Agora a gente vai falar aqui equipamentos em quantidade vai ser igual a new equipamento. E aí a gente vai passar um construtor, dentro do construtor, a gente vai passar os campos. E aí vem a brincadeira, né? Primeiro vai ser campos de 0, vírgula. Esse cara aqui é a data. Depois temos campos de 1. Esse cara daqui é o
equipamento, campus de 2. Esse cara aqui é o cliente. Campus de 3. Esse cara aqui é o valor. E campus, no índice 4, é a descrição. Por que que eu coloquei essas interrogações aqui? Porque esse cara, na verdade, ele é do tipo string. Só que o valor é do tipo double. Então, eu tenho que converter. Então, esse cara aqui eu vou chamar a classe double. Ponto. Parse double. Convertendo esse cara aqui para double. É a única coisa que vai destoar mais de todo mundo é ele, né? Então, a gente vai ter essa diferenciação aqui, ó. Por quê? Porque ele é double. A gente está convertendo ele. E ele vai montar esse array. Depois que ele fizer isso daí, a gente vai incrementar. E no final vai retornar. Beleza, vou ler todos e ele vai fazer isso daqui e vai retornar. Vou tirar um pouco o zoom para a gente visualizar. A estrutura de leitura, estou colocando aqui uma condição para que se não tiver todos os campos, ele não lê, pula isso daqui, não vai incrementar. Se tiver, ele vai jogar dentro de um array. Mudei, ao invés de retornar um booleano, estou retornando um próprio array de equipamento. Compila isso daqui, milagrosamente não deu erro. Eu gosto dessa parte do milagrosamente não deu erro, né? E show de bola. A gente vai ter que fazer esse cara copiar essa estrutura para dentro, né? Então a gente precisa fazer com que ele devolva esse cara aqui para dentro. O tamanho, então, vai ser 10 e eu não vou declarar ele dessa forma. Eu vou falar que ele é equipamento. E aí, como que isso aqui vai funcionar? Eu preciso ter um objeto criado para chamar esse cara. Quando que eu não preciso ter um objeto criado? Quando o método é estático. Se eu tiver um método estático, eu posso chamar a classe.ele. O problema é que a gente tem isso daqui, né? Eu não posso me referenciar a uma variável que não é estática, ou seja, uma variável de classe, dentro de um método estático. O que que eu vou fazer? Vou chamar esse cara aqui, por isso que eu deixei separado, né, de estático. Então, esses dois vão ser public static. Tá lá, public static. Agora eu não tenho mais dor de cabeça com isso. No final aqui o nosso método vai passar e vai ler todo mundo e vai criar um novo. Show! Vou fazer então esse cara daqui, não um new equipamento, eu vou deixar até comentado aqui, ó. Agora, eu vou fazer equipamento, em formato de array, igual. E aí eu vou chamar a classe equipamento, ponto, ler do arquivo. Ele vai criar para mim um array com 10 elementos. Então, ele cria um array com 10 elementos. Vou ter 10 aqui. E aí a gente vai conseguir ver o que acontece. Vamos compilar e ver se deu tudo certo. Compilou. Estou adicionando um elemento. Eu vou tirar o laço daqui, eu vou comentar o laço, só para a gente adicionar apenas um. Estou adicionando apenas um. Então, tirei o laço aqui, ó. O laço, arranquei ele, vou adicionar apenas um. Só para não ter esse trabalho de adicionar vários. Equipamento de I. Not find symbol. É, é. Tururururu.
fazer uma outra função. Vou fazer aqui algo muito importante. Eu tenho que achar a próxima posição nula. Isso é o problema de iterar. Vamos lá, vou trocar então. Vou usar um laço aqui. E achar a próxima posição nula. Eu vou contar a quantidade de elementos. Quantidade de elementos. Esse cara vai ter tamanho 10, mas eu quero saber os que não são nulos, né? Depois a gente faz uma função só para isso, só para acelerar a nossa vida aqui, porque está acabando a nossa aula e eu gostaria de gravar essa informação. Vou colocar aqui. Minha quantidade de elementos, né? If equipamentos no índice e não for igual a null, eu vou contar. Quantidade mais mais. Aí ele vai rodar, pá, fez, e aí beleza. Agora aqui, vou trocar por quantidade. Aonde tem aqui no final os índices e quantidade. E se ele gravou, deu tudo certo, quantidade mais mais. E aí a gente vai fazer esse cara ir não até tamanho, ir até a quantidade. Só para a gente ter tudo certo. Compilou, já era. Vamos rodar, vamos lembrar. Nós temos 1, 2, 3. Joia, temos 3 aqui. Rodou. Aí ele deu um I/O exception. Vamos ver onde ele está dando a exceção. File Reader. Ele tem um problema na linha 60 do File Reader. Ler do arquivo 139. 139. Deixa eu ver qual foi o erro. Ele disse que tem um null pointer. Null pointer exception. Descrição na linha 18 que chamou, então foi linha 18, foi esse cara aqui, ler do arquivo, devolveu na linha 139. Na hora que a gente fez um file reader, esse cara, arquivo, ele disse que não criou. Deixa eu só conferir a minha pastinha. Arquivos fonte. Vou organizar por data. A gente tem equipamento, dados, está na mesma pasta. Ele já estava gravando, então tá certo. Não mudou. File reader, new file reader. Não criou o objeto ou o arquivo que está zoado. Eu vou só experimentar colocar aqui para tirar a dúvida que esse cara tá vazio. Tá certo, tá vazio mesmo. Tá vazio mesmo. Porque a gente não instanciou, né? Então tá vazio. É porque, na verdade, ele chamou o arquivo tá null. Não é o file reader que está com problema, é o arquivo, porque o arquivo só vai ser, só vai ter valor quando a gente chamar o construtor. Como eu tô chamando ele dentro de um método estático, ele não chamou o construtor da classe ainda. Só por conta disso daí. Vamos rodar agora. Ah, show. Vamos lá. Dia 2 do 2 de
2022. 2/2/2022. Equipamento, monitor. Cliente vai ser Brunete. A Brunete, valor R$ 170. Descrição. Troca da tela. E olha que legal. Eu só cadastrei um. Só cadastrei o último. E, na verdade, ele adicionou no arquivo. Se eu executar novamente esse cara daqui e cadastrar mais alguém, ele vai passar e vai mostrar. Obviamente, eu fiz um programa um pouco mais rápido, né? Devido ao nosso tempo de aula ser curtinho. Mas o que é interessante pensar aqui? Se eu tiver uma estrutura de menu que solicite as coisas, né? Eu tiver uma montagem de menu, eu posso verificar o que já tem cadastrado, ele já vai carregar, já vai ler. Obviamente, isso daqui pode ser tratado, né? Para carregar. Então, você faz uma carga no teu sistema, e aqui você vai ver que vai recarregar, ele vai ter lá, ó, Pronet. E aí vai facilitar a nossa vida no carregamento dos dados. Quando a gente for testar, a gente já tem tudo. Então, imagina todos os nossos exercícios, né, grandões, que a gente tinha que cadastrar muita coisa. Dá trabalho? Dá. Mas dá trabalho uma vez, né? Dá trabalho uma vez você gravar e ler do arquivo e depois puxar isso daqui. Isso aqui pode ser colocado dentro de uma rotina, né? Você cria o seu array e já atribui isso daqui, né? Faz um método, né? Que pegue toda essa parte daqui e já devolva as duas informações. E aí já pode preparar para tudo isso, né? Esses métodos facilitam a vida. E aí ele roda, faz tudo isso daqui e resolve. E aí agora, qual que é a grande vantagem de ter isso daqui? Construa seus sistemas e ele vai armazenando dentro, você vai criando uma base de dados. Quando você não precisar mais testar cadastro, que é algo que acontece rapidamente, né? A gente terminou os cadastros e pronto, testou, tá tudo certo. Próximo passo, vamos tentar verificar as consultas. Fazendo as consultas, a gente vai perceber que realmente a gente não vai ter paciência nenhuma para ficar cadastrando milhões e milhões de vezes. Toda vez que a gente for testar, tem que rodar todo o processo de cadastramento, que é longo, tedioso, cansativo, né? Eu acho que fica legal. Essa é uma solução bem bacana para agilizar o processo para a gente. Então, a gente fez uma importação de várias coisas do Java I/O, né? Então, do Java I/O, a gente importou o File Writer, o Buffer Writer, o File Reader, o Buffer Reader, além do I/O Exception, né? Então, do I/O, a gente importou esses 5 componentes. E aí, esses 5 componentes, a gente montou um gravador em arquivo, File Writer, Buffer Writer. Escreve, fecha buffer, fecha file. Depois a gente montou uma estrutura que devolve um array de equipamentos, né, com o File Reader. O nosso File Reader, ele, enquanto nós temos o nosso buffer pronto, o nosso buffer ele vai lendo até encontrar um enter. Então ele lê uma linha toda, né? Então a gente vai carregar essa linha lida para a nossa linha. A gente sabe que a nossa linha ela é segmentada, ela é codificada, separada por um caractere que a gente determinou que era o ponto e vírgula. Se quiser mudar também pode mudar, que funciona numa boa. Só muda lá no separador para funcionar. A gente divide essa linha em vários campos. Se tiver 5 campos, a gente lê tudo. A gente converte os campos de tipos numéricos para números. A gente pega e vai adicionando isso daí no nosso array de equipamentos. Alimentou a quantidade e terminou. E no final devolve, se tudo estiver bem. Se tiver algum problema de leitura, a gente vai receber esse cara como null. E aí esse null daqui vai ser recebido lá do outro lado como null. Então também tem esse detalhe. O que podemos fazer aqui seria declarar o equipamento fora de tamanho 10 e retornar ele vazio. Também era uma possibilidade. Hoje foi com equipamento. Quem sabe a gente pense aí em trocar por uma outra estrutura que possa tirar a dor de cabeça da análise de quantos elementos a gente quer.
Tem estruturas de armazenamento, listas melhores, né? Mesmo ainda baseadas em array, que são melhores que o array puro. Então, facilita bastante o nosso trabalho. É essa jogada. Espero que vocês tenham gostado da ideia, tenham curtido e que vocês aproveitem isso aí nos trabalhos de vocês. Então, fica aí a dica. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só perguntar.